Jesus venceu a morte. Ele triunfou sobre todas as coisas. Jesus foi o único homem que pisou na terra que conseguiu vencer o pecado, a tentação e a morte. Através do seu exemplo, nós podemos ter noção do que é um propósito definido em sua vida. Jesus, desde pequeno, ele sabia, desde a eternidade, quando ele e o próprio Pai projetou a humanidade. Ele sabia se caso a humanidade que ele tinha criado decidisse em escolher o mal, ele teria que pagar o preço da redenção da humanidade. E mesmo assim o Senhor o fez. Às vezes eu e você, temendo um futuro ruim, nós não arriscamos, nós deixamos de sonhar, nós deixamos de viver, nós deixamos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos por simples medo do futuro ou do amanhã. O Senhor, sabendo de todas as coisas, sabendo que o ser humano poderia negá-lo e comer do fruto da árvore proibida, trazendo o pecado e a condenação para a humanidade, mesmo sabendo dessa possibilidade, porque Deus deu para o ser humano a livre condição de escolher o seu futuro. Mesmo sabendo disso, Deus apostou todas as suas fichas no ser humano. E o texto que nós vamos ler agora reflete um pouco daquilo que Jesus fez por nós, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 20, no versículo de número 8, que diz assim: Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. O episódio que acabamos de ler, narrado pelo apóstolo João, o discípulo amado do Senhor, retrata a vitória de Jesus sobre a morte, após ele ter sido crucificado e tomado sobre o seu corpo todo o pecado e destruindo o pecado na carne, libertando assim o ser humano da carne do pecado, trazendo para o ser humano a luz da salvação, a graça do Senhor. Através de seu sacrifício, o Espírito Santo pôde ser liberado sem medida sobre a humanidade. Através do sacrifício de Jesus, uma comunhão ímpar com Deus pode ser revelada ao ser humano. Antes, Deus visitava o seu povo, o Espírito Santo tomava a boca dos profetas para falar. Hoje, o Espírito Santo pode fazer morada. Ele é simplesmente o Senhor da sua casa. O seu corpo é a casa do Senhor. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E através do sacrifício e da vitória de Jesus na cruz, eu e você podemos ser livres para sermos habitados pelo próprio Deus. O que nós devemos entender é que Jesus, ele venceu todas as barreiras humanas e sobre-humanas sobre a terra e nos céus e debaixo da terra. A Bíblia diz que após ele ser condenado à morte e crucificado, ele desceu até as almas em prisão e pregou para aqueles que estavam presos no inferno. Após isso, ele ressuscitou e durante vários dias ele ficou aqui e reuniu 500 discípulos, daqueles que acreditaram nele em seu tempo de pregação, para enchê-los do Espírito Santo. Mas apenas 120 foram insistentes até o fim e provaram do céu de repente. No dia de Pentecostes, o 50º dia após a Páscoa, que se chama também Festa das Colheitas, naquele dia o Espírito Santo veio com poder e unção sobre todos aqueles que acreditavam no Senhor. E através daquele evento, a igreja, sendo cheia do Espírito Santo, pôde sonhar mais, pôde ir além. Através da virtude e do poder de Deus, milagres aconteciam pela vida dos apóstolos e de todos aqueles que acreditavam em Deus. Essa palavra que estamos estudando hoje, eu quero que você reflita sobre algo. Será mesmo que você está atingindo todo o potencial que Deus tem sobre a sua vida? Será que você está colocando a sua vida de acordo com o desejo e a necessidade de Deus? Se eu e você decidirmos de uma vez por todas nos colocar perante a presença do Senhor, você pode ter certeza que assim como os apóstolos viveram milagres sobre-humanos sobre essa terra, eu e você também viveremos. E através da nossa vida, muitas outras pessoas também viverão milagres e transformações absurdas. Eu e você somos simplesmente os encarregados de levar o céu por onde quer que passamos. Os sonhos de Deus têm que ser maior sobre nossas vidas. Eu e você devemos decidir por aquilo que o Senhor tem para nós.
Eu sei do meu trabalho e eu sei que eu tenho que sustentar a minha família, mas sei também que o Senhor tem uma obra comigo sobre a terra. E o objetivo desse canal é levar a palavra do Senhor por onde quer que eu vá, para onde quer que exista almas a serem salvas. Eu nasci para isso. Você talvez tenha nascido para ser alguém poderoso sobre a terra, alguém com muitas riquezas a fim de manter o reino do Senhor em ordem. Entenda uma coisa, há inúmeros chamados de Deus para os homens. Tem pessoas que pensam que servir a Deus é apenas sendo pobre ou não tendo dinheiro. Pelo contrário, a abundância e a riqueza vem de Deus e está descrito na Bíblia que tudo aquilo que o Senhor faz é pensando na eternidade. As riquezas dessa terra podem sim estar sobre as nossas mãos, mas o nosso coração deve estar ligado a Deus. Não importa a quantidade de dinheiro que nós ganhamos, o que importa é o quanto o nosso coração está dedicado a Deus. Se você tem um coração verdadeiramente dedicado ao Senhor, então qualquer tipo de grandeza ou de riqueza não te afastará de Deus. Então saiba, meu irmão, se o seu coração é humilde e você tem sobre si um sonho, tenha certeza de algo: se você está ligado a Deus, a qualquer dia, a qualquer momento, uma porta pode se abrir para você. Você pode fundamentar uma empresa, você pode abrilhantar o mundo, você pode simplesmente prosperar sobremaneira nessa terra. Isso nunca vai te impedir de servir a Deus. Se eu e você, por causa das riquezas do mundo, abandonarmos a Deus, significa que o nosso coração nunca esteve em Deus. Ser rico ou pobre financeiramente falando não é empecilho para servir ou deixar de servir a Deus. O que eu e você temos que entender que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, foi escolhido, foi chamado e foi determinado sobre a vida dele pelo próprio Deus salvar a humanidade, dando a sua vida em troca nossa. Se o Filho de Deus, o próprio Deus, deu um chamado, imagina para nós que somos a criação de suas mãos. Jesus é o ser mais importante do universo. Ele é simplesmente o Salvador, aquele que reconciliou criação e Criador através de um ato incrível de amor. E Jesus disse que para todos nós tem um chamado. Ele disse na individualidade de cada ser humano. Ele quer que eu e você tenhamos o nosso próprio chamado, a nossa própria vida com Ele, o nosso próprio sonho, os sonhos de Deus sendo espelhados na minha e na sua vida. Você deve viver algo grandioso do Senhor. Você tem esse objetivo? Você tem ciência, você tem consciência, você sabe o tamanho da chamada de Deus para a sua vida? Se ainda não sabe, entrega hoje o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. O túmulo está vazio. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Ele venceu tudo. E Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa frase ele está se colocando como o objetivo nosso. Ele se coloca no patamar de Deus, a qual Ele é, se colocando como exemplo: eu venci o mundo. Se os nossos olhos estiverem voltados ao Senhor Jesus, nós venceremos assim como Ele venceu. Você nasceu para ser um vencedor, sim, mas tem que ser um vencedor segundo a eficácia do poder de Deus, segundo o poder do Espírito Santo, segundo a chamada que vem do Senhor, segundo o propósito do Criador, o nosso Deus, sobre a sua vida. Você será um vencedor pleno, completo, se você dedicar a sua vida ao Senhor. Você é simplesmente alguém chamado por Deus para brilhantar o mundo. Então viva na luz como Ele na luz está. Brilhe perante o mundo e faça com que o mundo conheça que o seu Redentor vive. Amém, meu irmão? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, no dia de hoje nós te agradecemos por tudo de bom que tem feito em nossa vida. Senhor, com a palavra de hoje entendemos que o Senhor Jesus, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu as trevas, Ele venceu o inferno e tudo mais. Pai, Ele sobreviveu a todas as tentações e a todas as maldições, Pai, que falaram contra Ele. Senhor, o Senhor venceu sobre tudo e sobre todos, e eu te peço que esse Espírito, Senhor Jesus, Santo que te guiou, venha nos guiar sobre este mundo, que o teu poderoso nome, que a tua graça, Senhor Jesus, venha nos libertar, venha nos conduzir perante a tua face. Meu Deus, que a tua graça esteja sobre nós e o teu amor, Pai, nos seja força.
para todo sempre. Meu Deus, eu te peço por essa pessoa que está sentindo dores agora, por essa pessoa, meu Deus amado, que está enferma, meu Deus, que tem problemas emocionais, que está com depressão, que está passando por lutas inimagináveis, Pai, na vida dela, a qual ela não tem coragem de contar por ter vergonha, mas Senhor, ela sabe a dor do coração dela e o Senhor também sabe. Eu te peço hoje sobre a vida dela, traz liberdade, traz graça, traz força, traz luz, libertação e cura sobre a vida dela. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Se você acredita nessa palavra, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe também o seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo de valor e entregue para mais pessoas. Compartilhe também essa mensagem para que mais pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus. Meu nome é Ramires, eu sou o seu amigo e estarei contigo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.